pessoal. Estamos aqui, eu e a Patrícia, muito felizes de fazer parte dessa edição do evento PEV Amazônia. E a gente está aqui para ter uma conversa de bar, uma conversa descontraída, porque a gente acredita que é a partir daí, do bar, da mesa, do diálogo, da discordância, que a gente constrói um país melhor. E aí, para começar, eu queria, Paty, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. Tá bom. E te ouvir vai ser um prazer. Prazer vai ser meu também ouvir vocês, estar aqui com vocês. E eu acho que essa ideia, antes da gente falar sobre os temas e falar sobre mim, essa imagem, né, de uma mesa de bar, olha que coisa bacana, para fortalecer um diálogo que é necessário no país, ainda mais quando a gente tem que pensar em qual é o futuro do planeta, qual é o futuro da Amazônia, como é que a gente pensa os próximos anos. Então, eu sou Patrícia Tavares, eu sou professora universitária do INSPER, eu trabalho com CLP também, com a Dom Cabral. Eu tenho muitos anos de formação de lideranças, tanto de executivos públicos quanto de executivos de empresas, né, ou de setor de sociedade civil. E nos últimos anos eu também ajudei a cofundar uma plataforma que organiza dados socioeconômicos e políticos num mesmo lugar. E vou te contar, Irina, esse foi um dos primeiros grandes desafios que eu tive, de entender como que você transforma dado, estatística, numa coisa sexy, numa coisa que as pessoas queiram ter interesse em olhar e fazer. Um grande desafio da minha atividade profissional, né, como acadêmica, como consultora, é ajudar os gestores e as pessoas a entenderem que para tomar boas decisões, você precisa ter boas informações e bons dados, é a base disso. Então, acho que essa própria exposição com a Datapedia e o trabalho que a gente fez de organizar os ODSs para todos os municípios de uma maneira fácil de acompanhar ou de entender, e a gente fala depois sobre isso, é o que me trouxe aqui hoje, que vai ajudar, me parece, a criar essa fagulha, sabe, de como é que a gente pode pensar o planeta daqui para frente e como é que a gente pode atuar na própria cidade, né, sem esperar o governo central. Preciso saber o que eu faço amanhã. Essa sou um pouquinho... Tem outras coisas, mas acho que para a nossa conversa de bar, essa sou eu. Tá, e que time você tá? Aí eu gosto de voleibol. Não vai estar... Essa bola dividida eu não pego, não. É assim que a gente faz uma boa conversa. É assim que a gente faz. Nas perguntas difíceis, a gente fala uma outra coisa que acha algo comum. Eu também adoro o voleibol. Olha só, tá vendo? Se a gente não perguntasse, não ia saber. Mas, Irina, e você? Quem é a Irina? Eu acho que eu tô aqui porque eu tô representando não só uma instituição, né, que é a instituição que você também atua como professora. É verdade, é verdade. Mas uma nova geração de pessoas que, cansadas de reclamar, de verem as coisas não acontecerem, resolveram agir politicamente, né? E o que significa agir politicamente? Significa, de fato, você sair da cadeira, né? Você sair do Twitter e você se colocar à disposição dos diálogos difíceis, né? Um pouco do Renova. O Renova, ele seleciona pessoas comuns, né? Como eu, como você que está assistindo, para a política e dá um curso de formação, né? E o que é importante para a gente? E acho que aqui a nossa conversa ela começa a tomar forma. O que é importante para a gente é o diálogo, porque somos pluripartidários, você pode estar em qualquer partido, você pode não ter partido, e dados e evidências. Exatamente. Né? Porque a partir disso, a partir de uma política construída com dados, com evidências, você consegue pensar numa política que é para a maioria, né? E eu acho que tem uma coisa que é muito legal, que a gente olha também com muito cuidado, que é a representatividade. Então, acho que uma democracia, uma política democrática, ela tem que, de fato, ser representativa, o que traz também, acho que o meu ODS preferido, que é o empoderamento, né, feminino, o quanto que a gente precisa ainda trabalhar com isso, principalmente dentro da política. Então, acho que a Irina que está aqui nessa mesa hoje é uma Irina que incentiva as pessoas a acreditarem na política institucional, a acreditarem no diálogo, a acreditar nos dados e evidências, a
transformar, como você disse, né, ser sexy, essa carreira também. Pois é. Né? Outro dia eu fui numa escola e eram uns meninos pequenininhos, meninas pequenininhas, eu perguntei, o que vocês querem ser quando crescer? Pô, ninguém queria ser presidente do Brasil? Mas jogador de futebol quer? Jogador de futebol quer. Então, aí que tá, né? E isso é um reflexo também do tipo ou da qualidade do diálogo que a gente tem no país. Porque crianças olham para aquilo que inspira. E se a única coisa que tem de inspiração, e não tem nada contra, gente, não é porque a gente gosta de voleibol, né? Mas se a única inspiração é ser jogador de futebol, que outros sonhos para essas crianças têm disponível, né? Que outros sonhos de carreira ou de atuação, que não seja ceboleiro, né? Pode ajudar a construir o país. É por isso que quando você falou o seu ODS preferido é a igualdade de gênero, eu pego 3, posso falar? Porque aí até se você quiser depois checar lá no site da Datapedia, tem um lugar lá que é disponível para cidadãos, para você verificar o seu município. Você precisa começar a ver a sua cidade, né? Que são os 3 ODS que para mim estão muito vinculados. O primeiro, que é a erradicação de pobreza, a qualidade de educação, que é o número 4, e empregos dignos e a capacidade de gerar renda. Então, assim, eles estão muito vinculados, né? Porque, olha só, se eu não tenho uma boa educação, uma boa formação nas escolas, vamos falar de matemática, para raciocínio lógico. Eu não estou nem falando que isso vai impactar na capacidade de formação de mão de obra para TI, o que é verdade também, né? Numa economia que vai se modificando, num planeta que vai se modificando, eu preciso ter capacidade de entendimento matemático. Mas aí, quando você olha para a sua cidade, você pode ver isso quando o ODS está mapeado na cidade, tem escolas excelentes, mas eu não tenho uma rede excelente. Então, você começa a criar uma desigualdade no nível de educação que vai impactar na capacidade dessa criança ter um bom emprego digno. Então, quando você fala, olha, eu tenho uma vinculação do nível de educação e da qualidade do tipo de emprego que eu vou ter também. Mas tem uma outra coisa que acho que é importante a gente colocar nesse mesmo pedaço, né? Como é que eu faço para erradicar a pobreza? Como é que eu faço para sensibilizar as pessoas contra a miséria? Que eu acho que aqui a gente pode começar uma boa coisa. Independentemente do que você acredita, ou da forma como você acha que os problemas se resolvem, a gente tinha que começar com alguns pontos em comum. Vamos fazer um combinado? Vamos combinar que é um absurdo a gente aceitar que pessoas morram de fome num país que é um dos maiores celeiros do mundo em termos de grãos. Ou que é um absurdo eu ter pessoas com uma dificuldade de ter uma vida digna. Então, a gente pode começar assim. Você concorda que é um absurdo? Concordo. Se a gente concorda, a gente tem um ponto em comum, que é o que vai permitir o diálogo. Eu posso discordar do jeito. Como é que eu faço para combater a miséria? Eu vou discordar das formas. Eu posso ter um jeito que eu prefiro, um jeito que você acha. Quem paga essa conta? Sempre escuto isso, né? Mas quem vai pagar? Mas se a gente combinou que esse é o ponto em comum, a gente vai descobrir um jeito. Né? Agora, o que a miséria tem a ver com esses outros dois? Por que eu falei que estão juntos? Porque uma das possíveis saídas da miséria é garantir que essas pessoas tenham condição, primeiro, de sobreviver, que é o que a gente chamaria de curto prazo, né? Mas que tenham a possibilidade de pensar o futuro, de sonhar o futuro. Sonhar o futuro é que nos torna humanos. Sabia disso? Isso é Viktor Frankl, né? Sonhar o futuro. Então, se eu tenho uma criança que já não tem fome e que pode ter educação, ela pode sonhar um futuro em um país diferente. Eu fiz um trabalho com uma cidade no interior de São Paulo que tem um presídio. Eles fizeram um levantamento com os jovens da cidade, né? O que você quer ser quando crescer? Além do boleiro, alguns falavam agente penitenciário. Por quê? Porque é o que eu enxergo, é um lugar que paga emprego, é o que eu tenho. Então, que país a gente está construindo e deixando de legado para gerações que estão aqui, ainda mais depois da pandemia? Ou ainda mais durante a pandemia. Né? Então, assim, eu juntaria os 3. Eu acho que o que você trouxe é muito relevante, porque eu acho que a pandemia, de alguma maneira, ela, globalmente, ela acentuou as nossas diferenças. Perfeito. Seja elas socioeconômicas, sejam as nossas diferenças de possibilidades, de sonhar, de sobreviver. As nossas diferenças nos diálogos. Então, a partir disso, o que eu acho que está acontecendo é que a gente está sempre olhando para a diferença e nunca olhando para o que nos une. Por exemplo. E aí, eu acho que eu quero trazer aqui para você uma provocação, que é
poxa vida, a gente está aqui no pé da Amazônia, a gente tem que pensar soluções de longo prazo, a gente tem que pensar que o Brasil é desigual, a gente tem que E continental, porque às vezes as pessoas continental, esquecem disso. E continental, que as pessoas são diferentes, que os municípios são diferentes. Às vezes, pô, eu acho incrível todo o trabalho, a gente se uniu pelos dados. Exatamente, foi o que nos uniu. Eu também. Acho incrível, mas, pô, você está falando num país que as pessoas às vezes não sabem matemática, é difícil. É difícil. Dado, né? E além de tudo, e aí eu vou puxar um pouco assim a bola para o meu campo, que a política é criminalizada. Ah, esse é um outro problema. E aí a minha pergunta é, poxa vida, como que eu atraio os bons? Como que eu atraio os bons? Como que eu paro de criminalizar? E como, se a gente não acredita na política, a gente vai ter soluções estruturais de longo prazo? Eu acho que é esse ponto que está faltando, viu, Irina? Qual é o sonho de Brasil que a gente quer? Qual é o sonho de Brasil que está posto, que pode unir a população? Hoje eu estou vendo dois lados tentando discutir quem vai para o centro do jogo, né? Quem vai tomar o circo para conduzir o país pelos próximos 4 anos. Mas a minha pergunta é, para qual país? Qual é o ponto? Lembra que eu falei, vamos combinar que todo mundo tem que ter uma vida digna e ninguém aceita morrer de fome? Qual é o sonho de país? Qual é o sonho de país? Essa é uma boa conversa para começar a ter em casa. O que você espera? O que você não tolera? Porque você falou, né? A pandemia exacerbou. É verdade, mas trouxe também um movimento que eu não esperava, de muitos empresários, de muitas entidades da sociedade civil, das pessoas comuns, falaram, vamos ajudar. Não, é inadmissível ver gente morrendo de fome. É inadmissível a gente ter chegado no número de mortos que a gente chegou. Então, assim, hoje as pessoas podem entender melhor proporções. E aí você falou, como é que eu faço para ser sexy? Então, quando a gente fala assim, no meu município tem 13% de pessoas na linha da miséria. 13% é nada, né? Não sei o que é isso, porque não quer dizer nada. Agora, se eu falar, são 25 mil pessoas, pô, tem uma noção agora. E se eu fizer isso no mapa, que foi o que a gente fez na Datapedia, bota no mapa, onde eles estão? Aí você fala, cara, eu conheço essa rua, eu morei perto desse bairro. Eu localizo as histórias das pessoas dentro dos dados. Senão, não mobilizo ninguém. São as histórias que movem a gente, não são os números. E aí, se eu ficar pensando, se a gente tivesse mais atuação, que você falou, das pessoas comuns, né, numa atividade da política... Eu não estou falando que política seria carreira, porque aqui eu já tenho uma divergência, porque eu acho que política é um serviço. Tem de verdade, eu vou levantar e vou embora. Não, faça o que você quiser, minha filha, mas eu vou falar meu bem. Eu sei, mas é que tá, né? Se a política for uma carreira, a gente deveria estar repensando os processos de acesso e, portanto, de qualificação. Eu acho que ele é um serviço, inclusive porque tem pessoas com qualificações diferentes. E está tudo certo, é da democracia. Né? É da democracia. Ah, mas eu acho um absurdo ele não saber tal coisa. Mas ele foi eleito, ele representa um grupo de pessoas que concordam com ele, ou que votaram para ele, o que quer que seja. Mas a hora que você traz essa possibilidade, por isso que eu falei, entra na Datapedia, dá uma olhada na sua cidade, você vê o mapa da sua cidade com o nome da rua e as cores diferentes. Aqui tem pobreza, aqui não tem saneamento, aqui tem morte por Covid. Pô, não é possível que você não vai lembrar quem é que mora no bairro. E aí eu mobilizo as pessoas. Eu acredito que os ODS podem ser úteis para a gente pensar o planeta, para a gente pensar o país e a próxima geração, quando deixarem de ser números, quando virarem histórias das pessoas próximas da gente, né? Porque não vai ser fácil esse diálogo, Irina. Eu convido aqui essa reflexão. Não é fácil a gente sentar para conversar com quem a gente não gosta. Ou com quem a gente já tem um monte de preconceito. Você falou do rótulo, né? Pô, você votou em quem? Ah, com você eu não converso. Como é que faz? Acho que eu vou dar uma... Para mim, eu vou contar minha história, então. Ah, eu adoro histórias. Eu entrei para descobrir esse mundo recentemente, né? E aí eu leio muita coisa. E uma das coisas que eu mais gosto de ler é biografia. Você tá com uma acadêmica aqui do meu lado. Ah, meu Deus. Preciso de bibliografia para, né, não passar vergonha no papo. Mas biografia. E eu acho que uma das que me inspirou foi a da Michelle Obama. Maravilhosa essa biografia. E tem uma frase que ela fala que eu não achava que era verdade, que é muito difícil odiar de perto. Tem sabedoria aí.
Até eu ter que conversar com as pessoas que pensavam totalmente diferente de mim em um tema. Mas, antes de conversar sobre esse tema, eu já tinha convivido com ela, já sabia a história de vida dela, conhecia a família dela. E aí você fala, mas como você pensa assim? Como assim? Assim, isso foi me desconstruindo. E toda vez que eu parto da discordância, eu tento mudar a minha visão para falar, calma, da onde essa pessoa veio, é muito difícil de alguém de perto, deixa eu entender. E, obviamente, tem as exceções, como tem em todos os lugares, pô, não concorda, tá tudo bem, mas o que eu aprendi foi que a grande maioria parte do lugar comum, mas a gente só olha lá o final, a gente não quer fazer o processo do de entender, diálogo, da empatia. A empatia, e por isso que eu comecei perguntando, quem é a Patrícia? Porque a partir daí, ela é professora, que legal. O que me recorda? Pô, tinha uma professora tão legal, que lembra pra... E aí isso já vai... Criando conexão e afeto. E sem empatia e afeto... Mas eu gostei dessa sua história, porque é um princípio também de negociação. É muito fácil você falar não por e-mail, é fácil você falar não por WhatsApp, é um pouco mais fácil falar não por telefone, mas na tua cara, quando você me pedindo, há um constrangimento, porque é natural do ser humano colaborar. Você sabia disso? Foi o que nos fez evoluir, inclusive. A gente se ajuda, porque faz parte da espécie, a gente precisa se ajudar para resolver problema comum. Olha isso que é importante, hein? A gente tem essa programação. Então, estar na sua frente, olhar nos seus olhos e falar, espera aí, deixa eu só entender, por que você quer tal coisa e por que não tal coisa, abre um espaço enorme de possibilidades onde eu vou aprender também. Isso me lembrou a frase do Churchill, a gente estava até comentando antes, né? Que ele diz assim que para poder se levantar e falar o que se pensa, requer coragem. Mas também requer coragem você sentar e ouvir. É isso que precisa para o diálogo. Eu não tenho a certeza, a gente vai ouvir. Então, qual seria a coisa mais difícil para você ouvir? Qual seria o diálogo mais difícil para você, Irina Bular? Bola quadrada agora para ela, gente. Eu acho que o diálogo mais difícil para mim é quando os meus valores eles são atingidos. Então eu comecei falando, poxa, sobre igualdade de gênero. Igualdade de gênero. E aí é difícil, porque ele passa a ser um diálogo irracional. Não tem dado, não tem evidência. Eu simplesmente penso, eu não vou falar. Assim, essa pessoa não entende. Porque além de tudo, como isso é muito importante para mim, ou o tema que for, você tem conhecimento, você leu, você se capacitou. É sua vida, inclusive. Aí fala, poxa vida, é quase que uma desqualificação do que eu sou. Perfeito. Mas dentro do Renova eu tenho a função de nunca dar opinião e de sempre consorciar. Isso é difícil também, hein? Mas é um exercício. É um exercício. E ele é tão legal, eu convido todo mundo a fazer esse exercício. O que é consorciar? A minha visão de consorciar é ouvir, entender o que é importante para você, entender o que é importante para você e tentar achar um ponto comum. Articular os interesses. É parceria. E o que não é isso, não política? Mas está perfeito. Né? Então, eu acho que no começo eu ficava mais inflamada. Mais ansiosa. Eu não conseguia dormir. As pessoas falam assim pra mim, não sei como você consegue, viu? Tem que ter estômago. Não. Você tem que ter tem que ter clareza. Clareza e coração. Tem que ter coração, né? Então, acho que isso pra mim é importante. Você citou o Churchill, né? Tem uma frase que eu adoro nele. Eu não vou saber recitar aqui, né? E eu acho que a Brené Brown fala muito de empatia, né? Ela também cita ele em vários momentos no livro, no TED, no documentário. Vale a pena assistir, inclusive, se você não sabe legal. quem ela é. E ele fala assim, olha, o que conta é aquele que entrou na arena para brigar, aquele que está sujo de pó, aquele que está marcado com sangue da luta, da batalha.
não é sobre ganhar ou perder, mas é sobre tentar fazer diferente. E aí ele fala assim, bom, você continua aí, sentado na arquibancada, metendo a boca, apontando o dedo, né? Que aí volta para o nosso ponto. Exatamente. Do bar, do jogo de futebol. O que conta é quem tem a coragem, né, de ir lá, dialogar, independente de qual vai ser o resultado. É esse o ponto. Não é sobre vencer, mas é sobre ajudar a construir. Acho que essa pode ser é excelente essa imagem, né? Que acho que é a pergunta que fica também. É fácil ficar na arquibancada metendo a boca em quem está lá tentando. Agora, como você ajuda? Como é que você pode ajudar ou apoiar a fazer diferente? E não precisa ser na política, não. Talvez você não goste porque cada um tem o seu tipo de prato preferido, né? Eu gosto, ela gosta, talvez você não goste. Então pensa diferente, como você está ajudando a estimular o diálogo dentro da sua casa? Com as crianças, com os vizinhos, com a sogra, com todo mundo. Porque é um exercício, né? O diálogo é um exercício. E para resolver os desafios de um planeta sustentável, para conseguir trabalhar com os ODS, não é só uma questão de indicador e meta, não é uma questão de gestão, é uma questão de construção de soluções e de, como você falou, coração, né? Conseguir sentir isso e fazer disso um movimento também para fora. E aí, Paty, acho que a gente pode começar a encaminhar para o final. Uma pena, né? Faltava só... E talvez o que possa ser legal é... Você me inspira muito, né? Você também a mim. De verdade, de coração. E eu acho que se você conseguir deixar uma fala inspiradora, acho que para quem tá vendo a gente, que é um pouco isso, tá, beleza, eu tô aqui, eu tirei meu tempo para ver o festival, para discutir sobre os ODS, para discutir sobre a Amazônia. E aí, o que eu faço amanhã? Né? É possível? É possível sair para dialogar no Brasil amanhã? Amanhã é 2022, vai ser um ano onde o diálogo vai ser mais importante do que nunca, pessoal. E como você inspira cada uma dessas pessoas a sair e buscar ação? É uma pergunta difícil essa, porque acho que assim, tem uma coisa que, e vou voltar na coisa que nos move ao sonho, né? Que é do Frankl, que é um outro livro bom de ler também, Em Busca do Sentido. Mas me lembram... Tá vendo como precisa de bibliografia? Gente, para! Depois a gente, vai ter todas as bibliografias. E biografias também. Mas é que assim, né, é defeito profissional, assim, é uma coisa da formação. A gente acaba pegando esses vícios, né? Então, desculpa, não queria ser profissional, mas às vezes acontece na mesa de bar, é só para lembrar que tem, já nem lembrei, mas é o que eu estava falando. Sim, de que ele falava o seguinte, esse meu amigão aí, que é mestre Aikidoka, ele falava o seguinte, que precisa ter um sonho, né? Sonha grande, mas você precisa fazer pequeno. E o mais importante, começa logo. Então, você fala, dá para conversar amanhã? Dá, você conversa com o vizinho, você mora em prédio? Vai para a reunião de condomínio. Nossa, é muito chato. Mas você quer melhor lugar para você começar a praticar a sua capacidade de escuta e de treinar-se para ouvir o que você chama de groselha, mas que são as demandas e as preocupações das pessoas que moram no seu prédio também? Não tem groselha. Porque se você não vai na reunião de condomínio, você sabe o que acontece, né? Eles aprovam alguma coisa e você paga a conta. É assim, fica fora da política a mesma coisa. Eu não quero participar porque com ele não converso. Passa uma nova lei e você paga mais imposto. É a mesma coisa, né? Não? Então, pensa grande, pensa o país. Acho que essa é uma pergunta, né? Que país você quer? Faz pequeno, mas começa logo. E você, hein? Qual seria a sua sugestão ou recomendação para quem está acabando de ver aqui nossa conversa de bar? Vai pro bar? Vai pro bar, bebe, que não, brincadeira. Eu acho que a gente estava falando um pouquinho antes e me perguntaram, você tem esperança? Sério? E aí, aquilo me moveu tanto, porque me perguntaram isso numa reunião de Zoom, né? A gente estava numa reunião de Zoom e tal. E aí, o que eu queria trazer, assim, um pouco de dado da vida real é, se a gente está aqui
se a gente tem o privilégio de estar aqui conversando, de estar dando dicas de livro, de ter internet, se a gente está seguro, se a gente não está na rua trabalhando, se não a gente está passando fome, se a gente não está doente ou em luto pela perda de alguém, a gente não tem o direito de não ter esperança. e de trabalhar, né, para isso. E a gente tem a responsabilidade do que fazer com esse privilégio. Então, o que eu gostaria é de corresponsabilizar todo mundo Muito bom. para uma Amazônia melhor, para olhar os dados, para reunião de condomínio, para o que for pequeno, porque não é uma opção, gente. Exatamente. É o futuro do país, ele está na nossa mão. Enquanto a gente não se apropriar disso, outras pessoas vão se apropriar e não vai adiantar a gente não estar na arena. Não adianta nada. Muito bom. Então, acho que esse é o meu recado. Muito e eu bom. espero que a gente continue juntas. E falando, a gente faz o convite, né? Vem você também para a arena, da forma como você acha mais adequado. Juntas na arena, recebendo todo mundo de braços abertos. Muito bom.